A comunidade cristã Amor e Graça tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões, com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o bispo da graça de Deus, Emerson Viana. Então vamos à parte 3 do nosso seminário. Na quarta-feira que vem, última parte, e não tem desfecho, né? Curso Graça, sempre a gente tem mais e mais para aprender, né? Então sempre Deus tem mais para acrescentar para nós. Então semana que vem, nós vamos apenas terminar o curso Graça deste ano, mas certamente no próximo ano vamos falar mais sobre Apocalipse, sobre os mistérios da criação, o porquê que você está no mundo, porquê que Deus colocou você aqui nessa terra. Amém? 144 mil, uma coisa que todos já ouviram falar, né? Quem já ouviu falar de 144 mil? Vira e mexe, bate um testemunho de Jeová na sua porta, falando dos 144 mil, né? Hoje nós vamos aprender a verdade sobre os 144 mil. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado pelo curso Graça, Pai, e por cada irmão que o Senhor trouxe hoje para receber a Sua palavra. Que o Senhor fortaleça o nosso coração, ilumine a nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Olha, curso Graça 2013, parte 3, conhecendo o Apocalipse, os 144 mil eleitos, é o título dessa mensagem. Esses 144 mil são tão importantes no Apocalipse, que existem duas passagens que citam sobre os 144 mil. Você sabe quais são? É fácil. Apocalipse 7 e Apocalipse o quê? 14. Só você dobrar, né? 7 mais 7, 14. Né? Ou seja, que interessante, né? Apocalipse 7 fala dos 144 mil. Apocalipse fala também sobre os 144 mil. A passagem do Apocalipse 7 é fácil você entender, porque ele fala ali que foram aqueles que foram marcados por Deus, que se mantiveram fiéis, e é uma coisa simples. Lá no Apocalipse 14, tem aí umas coisas difíceis de compreender, porque a Bíblia cita que os 144 mil são castos, nunca tocaram em mulheres. Ué, mas como assim? São castos, não tocaram em mulheres? Então quem são esses 144 mil? Só pode ser 144 mil padres, então, né? Que não tocou em mulher. Bom, eles não tocam em mulher, mas alguns tocam em homens, né? Que é pior ainda, a coisa piora, né? Mas seriam esses então 144 mil padres, porque não tocaram em mulheres nenhuma? E as mulheres? Essas então estão excluídas dos 144 mil, né? Porque se não tocaram em mulheres, ele está se referindo a homens que não tocaram em mulheres. Então as mulheres estão excluídas. Só que tudo no Apocalipse é no sentido simbólico. O Apocalipse ele foi escrito numa época muitas vezes pior do que a ditadura. Jesus citou da época do Apocalipse, como aprendemos na primeira parte, que desde o princípio do mundo e até o final dele nunca existiu e nunca existirá tribulação tão grande como foi aquela que João passava no Apocalipse. Ele passou a maior tribulação que existiu sobre a face da terra. Eles pegavam todas as pessoas que confessassem Jesus como Deus, como Senhor, jogavam na arena para que fossem mortas. Essas pessoas fossem mortas pelos leões, tacavam fogo, apedrejavam. Então foi uma situação muito difícil para o povo de Deus, para o povo cristão. O povo foi perseguido, o povo foi atormentado. Você acha que foi forte a Segunda Guerra Mundial? Segundo a Bíblia, a tribulação da época do Apocalipse foi muito maior do que a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas mais morreram do que naquela época de Hitler. Então foi uma época muito difícil, uma época de tribulações, uma época de lutas, né? E se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, né? Ninguém teria comunhão com Deus. Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados,
E Deus separou sobre a face da terra 144 mil que não se prostraram perante a besta, perante a sua imagem, e se mantiveram fiéis com Deus. Então é isso que nós vamos aprender aqui no dia de hoje. Referência inicial, Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Vamos ler Apocalipse 7 primeiro? Apocalipse 7. Vamos ler 2, 3 versículos do Apocalipse 7. Depois nós podemos ir para Apocalipse 14. Ele cita assim no Apocalipse 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que foram dados a fazer dano sobre a terra e sobre o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era o número de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois do 144, no versículo 9, ele fala assim, a visão dos glorificados. Depois dessas coisas, depois que passou a grande tribulação, vi grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém? Então depois da grande tribulação, onde os 144 mil foram preservados, viu-se grande multidão, a qual ninguém podia enumerar, de todas as nações, povos, línguas, raças, que somos nós os escolhidos de Deus, que fomos selados com o Espírito Santo para termos também a vida eterna e estarmos diante do trono de Deus. E antes disso, esses 144 mil foram escolhidos. Apocalipse 14, que é a parte que nós vamos nos deter mais hoje, é a parte mais importante, porque é difícil de se interpretar isso aqui, como nós falamos no princípio agora aqui da mensagem. Apocalipse ele foi escrito por parábolas, uma linguagem que as pessoas que pegassem esse livro, elas não conseguiam entender essa interpretação, Então ele foi escrito numa época muito pior do que a época do militarismo, a época de Hitler, a época da ditadura. A época da ditadura era fichinha comparado a isso aqui. João estava preso, precisava alertar a igreja acerca das atrocidades que estavam acontecendo. Então ele teve que escrever por parábolas, por enigmas, nem parábolas, o Apocalipse é enigmas, Tudo em Apocalipse você tem que somar, calcular, para que você possa entender. Você tem que se colocar como na época de João e fazer a interpretação. Por exemplo, para você descobrir que o 666 é o Nero, você tem que pegar a tabela numérica dos hebreus, Você tem que conhecer o número hebraico para você entender o que é o 666. Tanto é que ele mesmo fala, aquele que tem sabedoria, faça o cálculo do 666 para você chegar a quem é a besta. E você faz o cálculo, você chega no Nero, Então veja que como que você tem que ter inteligência, sabedoria para você compreender. Aí da mesma maneira ele falou acerca da marca da besta, o sinal da besta, aquele que tem na palma da mão. Ou seja, se você tivesse naquela época, você ia identificar logo. A marca da besta é assim, a testa, a mão. Mas o que faz? Então aquelas pessoas daquela época conseguiam compreender essas coisas, conseguiam entender isso claramente. Hoje já se passaram muitos anos. Então se você não usar a sua sabedoria, não conhecer a história, você não consegue interpretar essas coisas. Você lê, acha que é para o futuro, vai começar a criar um monte de minhoca na sua cabeça, porque você está que nem a medusa, com um monte de minhoca saindo da cabeça, aquela coisa horrorosa, estou doido, e não vai compreender coisa nenhuma. Bom, lendo aqui
no Apocalipse, você não consegue compreender muito bem isso. Mas olha como é que é fácil a interpretação disso que nós vamos ler aqui hoje. Apocalipse 14. Olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então 144.000 tinham na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Você vê que o cristão também tem a marca, né? Todos os cristãos têm a marca de Deus. Naquela época, os 144.000 tinham a marca de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo, então você tem a marca de Deus na sua testa. Aonde você vai, Deus vê a marca. Todos nós temos a marca, né? Você não precisa de marca nenhuma. Quando falarem para você assim, irmão, cuidado, porque eles estão aí para vir com a marca na testa, você pode falar para ele assim, irmão, eu já sou marcado na minha testa, vê aí que você enxerga alguma coisa. Quando você falar isso, ele vai falar, está amarrado a reda, coisa ruim, Satanás dos infernos, né? Que coisa, você tem a marca, eu tenho a marca de Deus, né? Sou selado, o selo do Espírito Santo está aqui, na minha testa está escrito aqui, Jesus Cristo, né? Eu tenho a marca de Deus na minha testa. Todos os cristãos são marcados, são selados. Esse selo é a marca de Jesus, é o carimbo de Jesus aí na sua testa, o nome de Jesus está aí na sua testa. Jesus fala assim, esse aqui é propriedade exclusiva minha, pumba, bate o carimbo na sua testa, né? Não tem jeito, e acabou, e você está selado com o Espírito Santo, né? Então todos nós temos um nome. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também ouvi a voz dos arpistas quando tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Aí a parte que pega, que sem interpretação, sem conhecimento bíblico, você não vai saber qual que é. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e também para o Cordeiro. E não se achou na sua boca mentira e nem mácula. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da sua fúria e da sua prostituição. Seguiu-se a este um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão. Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado pelo fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então, alguns aqui que aceitaram a marca da besta na fronte ou na mão, e alguns que receberam a marca de Deus na testa, né? A marca do Espírito Santo sobre a tua testa, e outros que receberam a marca da besta, tanto na palma da mão, como também na sua testa. Bom, vamos entender isso, vamos por partes aqui, Primeiro ponto, eles eram selados, aqui no nosso estudo, vamos lá. Antes do ponto 1, vamos ler essa referência aqui, Quem são 144.000? Seria este um número simbólico ou um número literal? Outra coisa também, será que foram salvos 144.000 mesmo? Esse número exato de 144.000? E seriam 144.000 homens porque não tocarem mulheres? Então as mulheres eram excluídas mesmo? Definitivamente. Diga, mulheres, definitivamente eu sou excluída. Hã? Não vai dizer? Diga, definitivamente eu sou excluída. Você é excluída? Hã? Não é excluída não? Mas se são 144 que não tocarem em mulheres, seriam esses 144 homens? Será que Deus então faz distinção de sexo? Bom, vamos compreender aqui. Seriam os judeus que se converteram em número de 144.000? Né? Será que 144.000, que é pouquinho, né? Tinham muito mais judeus do que isso nessa época.
mas por que só 144 mil? Seriam cristãos esses 144 mil? Ou seriam judeus de toda a espécie? Porque ele fala tantos da tribo de Levi, tantos da tribo tal, tantos da outra tribo. Então não seriam, Deus escolheu sem ser cristão, ou será que eram cristãos? Seriam pessoas de uma determinada religião? Bom, vamos verificar o texto para compreendermos as características dos 144 mil eleitos. Primeiro, eles são selados. Em Apocalipse capítulo 1, nós lemos, 14:1, nós lemos: olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé, sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. O apóstolo João olhou e viu o Cordeiro. Esta palavra aparece 30 vezes no livro de Apocalipse. Essa palavra, João olhou e viu o Cordeiro. João olhou e viu o Cordeiro. Cordeiro seria Jesus, o sacrifício de Jesus. Ele viu aquele que se sacrificou por nós. Então, olhei e vi o Cordeiro. 30 vezes ele fala isso no livro de Apocalipse. E naturalmente se refere a quem? Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Logo a seguir, nós lemos os 144 mil. A primeira característica, nós vemos aqui, que eles têm na fronte gravado o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo. Ou seja, eles são selados. Nem todos são selados, nem todos eram selados. Somente quem? 144 mil. Então tinha alguns que eram selados, nem todos eram selados. Que nem aqui na igreja, nem todos são selados. Isso quer dizer que eu tenho o nome de Jesus aqui na minha testa? Não sei, vai saber. Eu não consigo ver, você consegue ver? Olha a testa do seu irmão, dá uma olhada do lado aí. Vê se você vê alguma coisa. Bispo, eu vi uma cicatriz. Será que essa aqui é a marca de... Não, isso aí é quando você caiu da escada, aquele soco que você tomou na briga, aquela faca que você foi cortar o pão e escapou, bateu na testa. Meu irmão tem a marca do garfo na testa dele. Meu irmão uma vez chegou assim um com o outro, falou: de mim ninguém duvida. Aí meu irmão falou: duvido você atacar esse garfo em mim. Ele pegou assim, pá, aí foi bem na testa assim dele, aí caiu assim, ficou aí os 3 furinhos, a marca do garfo. Você vê? Mas não tem nada a ver, você não consegue ver essa marca. É um selo que só Deus consegue ver. Só Deus consegue enxergar essa marca, só Deus consegue ver. Apocalipse 7:1 ao 4 cita: depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia o nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados, que eram de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. De cada tribo foram selados 12 mil. O número 144 é um número perfeito, pois se tirarmos a raiz quadrada de 144, é igual ao quê? 12. 12 vezes 12? 144, Ou seja, 12 vezes 12 igual 144. Mas se tornarmos a calcularmos e tirarmos a raiz quadrada de 144 mil, veremos que esse número não tem um quadrado perfeito. Isso significa, consequentemente, que este é um número muito mais abarcante do que 144 mil. Ou seja, um número muito maior do que 144 mil. Mas quem são eles? Os 144 mil são os escolhidos que foram selados, representados por um número simbólico indefinido, maior do que ele mesmo, que só Deus conhece. Então isso é um número simbólico, É impossível ter 144 mil pessoas exatas, que adoraram a Deus. Não, isso é um número aproximado, É um número... E outro, João não tinha capacidade de saber quantas pessoas eram seladas. E Deus mostrou mais ou menos, existe um grupo selado, Inclusive tem uma teoria muito bacana aqui, que você sabe que na época de João, na época de Jesus, só se conhecia o número 1000, milhão, até milhão.
Milhões não existiam naquela época, né? Então 144 mil, milhões não existia. O milhão veio a existir do ano 500 para cá. Aí passou a existir o milhão. Você sabia que o milhão não existia na época de Jesus? Então quando eles queriam falar um número bem alto, eles falavam não sei quantas mil pessoas. Então eles abrangiam um número incontável de pessoas, né? 1000. Hoje você, para falar de um número grande de pessoas, você tem que falar milhões. O milhão só veio aparecer de 500 anos para cá, né? Não se conhecia ainda essa palavra milhões. Hoje já se conhece milhões. Então é muito importante você saber isso. Então 144 mil foram escolhidos, representados por um número simbólico indefinido, muito maior do que ele mesmo, que só Deus conhecia, tá? Então não tem um número perfeito, não é um número exato, 144 mil. Com certeza era muito mais do que isso, que havia adorado a Deus, tinha o selo de Deus, mas o homem não consegue enxergar esse selo. Então ele chutou um número bem alto, 144 mil, né, para abranger o número dos filhos de Deus. Ponto 2, aprenderão o cântico de Moisés. Lemos em Apocalipse 14, 2, o seguinte, ao 3, né? Ouvimos uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era de um arpista, quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil que foram o quê? Comprados da terra, né? Então esses 144 mil, eles aprenderam esse cântico, eles conseguiram entender. Apocalipse 15, 3, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Prosseguindo, na outra folha. O que significa o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? Para sabermos o seu significado, precisamos lembrar da história do povo de Israel, quando saía do Egito e quando foram perseguidos por Faraó. Quando o povo de Israel se encontrou encurralado entre o mar e os egípcios clamaram, eles estavam encurralados pelo mar e os também pelos egípcios, eles clamaram ao Senhor. Então Moisés respondeu: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Então quando o povo de Israel saía do Egito e ficaram encurralados pelo mar, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor e Moisés respondeu: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Você vê que aqui, que interessante, né? João estava passando aquela tribulação no Apocalipse. O que ele fez o povo lembrar? Lembre-se do cântico de Moisés. Ele não podia dizer o que Moisés falou, mas ele falou: lembre-se do cântico de Moisés. E qual foi o cântico de Moisés? Quando ele se encontrou encurralado por Faraó, ele clamou ao Senhor, o mar se abriu e eles passaram a seco, né? Bom, mas Moisés foi até Deus: Senhor, e agora, que vamos fazer? Então disse Deus: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. E deu instruções para Moisés usar o seu cajado nas águas. As águas do mar se dividiram, o povo de Israel passou em seco. Então Moisés cantou um hino de louvor a Deus. Em Êxodo 15 você vai aprender isso aqui. Os 144 mil passaram pelas mais terríveis tribulações de todos os séculos. No entanto, no momento mais difícil, eles foram libertos. Disse Jesus: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém teria sido salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, 22. No momento de maior aperto, quando eles estiverem encurralados, eles foram libertos. Então certamente cantaram um cântico da sua própria experiência, que ninguém podia aprender, porque só eles passaram por essa tribulação, e só eles podiam entoar esse canto do livramento, ou seja, o cântico do Cordeiro. Então, da mesma forma, quando Moisés ele atravessou o Mar Vermelho, ele foi e entoou um cântico de alegria para Deus. Aqui também, nessa época da tribulação, eles cantaram um novo cântico que ninguém podia saber, um cântico que veio da alma, do coração, cântico de alegria
né? Porque Moisés, quando cantou aquela música, e a sua irmã começou a dançar, e os irmãos também, e todo aquele povo começou a festejar, ninguém tinha aquele cântico na cabeça. Eles começaram a falar da alegria do coração. Mesma coisa se você ganhasse, sei lá, um prêmio de loteria, você saísse pulando, gritando, né? E Senhor, obrigado, ganhei, consegui essa grande vitória. Então eles fizeram esse cântico aqui, que os 144 mil aprenderam. Ponto 3, são fiéis. Aqui nós chegamos à parte muito importante, a parte interpretativa mais importante do nosso estudo de hoje. Apocalipse 14:4 cita: são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E agora, a interpretação disso? Se nós formos levar ao pé da letra, então são 144 homens virgens, que nunca tocaram em mulher, né? Então iria existir naquela época 144 mil homens que nunca tocaram em mulher? Impossível. Hoje, para você encontrar 144 mil que nunca tocaram em mulher, é difícil, é quase impossível, né? E esses daqui são... Mas isso não é, como nós explicamos para você, no sentido literal da letra da palavra. Isso é uma analogia, uma coisa interpretativa, um simbolismo que foi usado, né? Aqui encontramos uma frase totalmente figurada, a qual precisamos interpretar. Digo isso porque, se levarmos ao pé da letra, entenderemos que na grande tribulação, Deus excluiu as mulheres, pois João quis dizer ser os 144 mil que não se desonraram com mulheres. E por fim, deduziremos que esses 144 mil também não podiam ser homens casados, pois se fossem casados não seriam castos. Então, para eles serem salvos, ou seja, olha só que coisa, eles não tinham mulheres, né? Porque se tivessem mulheres não seriam castos. Então não podiam ser casados, tinham que ser solteiros, tinham que ser 144 mil homens e outras coisas mais, né? Observação: o que é casto? É aquele que se obtém de relações sexuais, tem que ter pureza na alma e no corpo, né? Então casto significa o que, bicho? O que é essa palavra casto? É aquele que cortou fora? Não, isso é capado, é outra coisa, né? Eunuco sim, ele fazia uma operação para que não tocasse mais em mulher nenhuma, né? Então ele fazia uma operação, o eunuco. Agora, o casto não, o casto é aquele que tinha tudo normal, mas não tocava em mulher. Ele fazia abstenção no seu corpo para que não pudesse tocar em mulher. Então a Bíblia diz que os 144 mil eram castos. É claro que Deus não excluiu as mulheres e também os homens casados. É lógico que ele não está dizendo nem sobre as mulheres, nem sobre os homens casados. É só você usar a sabedoria divina, que naturalmente você se lembrará que várias passagens no livro de Apocalipse temos as citações de mulheres, significando o quê? Igrejas. Em Apocalipse 12, vemos uma virgem pura, que se representa a igreja verdadeira. E no capítulo 17, uma meretriz que representa a igreja apóstata, mãe de todas as igrejas falsas. Aqui em Apocalipse 14:4, nós temos as mulheres representando todas as igrejas apóstatas. Os 144 mil tinham fidelidade à verdade. Eles não se macularam, ou seja, não se sujaram com as doutrinas falsas das igrejas que seguiam a apostasia da Babilônia. Então por que ele fala que os 144 mil não se macularam com mulheres? O que representa a mulher na Bíblia? A mulher representa o quê? A igreja. Ou seja, 144 mil que não se misturaram com igrejas, né? Que não se misturaram com religiões, que foram fiéis a uma igreja só, que foram fiéis a um Senhor só, que foram fiéis a Cristo. Então esses, né, honraram a sua fidelidade. Para você ter uma ideia, em Mateus, né, Mateus 25, ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Você já leu a parábola das 10 virgens? O que ele fez com as 5 virgens prudentes? Ele fez com que fizesse o quê? Entrassem na bodas com o cordeiro, né? Não foi isso? As fiéis. E as nécias, as virgens nécias, o que ele fez? Ele disse o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ou seja, elas continuaram virgens até o final, mas por serem nécias, foram afastadas do cordeiro.
Imagine na época aqui do Apocalipse, aqueles que não se mantiveram virgens, ou seja, aqueles que não se mantiveram fiéis à mulher, à igreja, a Cristo, né? Que não honraram a sua fidelidade com Deus, e eles foram lançados fora. Então esses 144 mil, quando João fala, ó, eles são virgens, são castos, ou seja, aqueles que se tornaram puros e fiéis à fidelidade com Deus até o final. Porque como eu falei para você, hoje se a gente, por exemplo, se tivesse uma lei aqui no Brasil, ó, aquele que se não se prostrar perante a Aparecida, esse vai ser morto. Tinha muitos aqui, muitos cristãos, que iam se prostrar diante da Aparecida, e iam dizer assim, não, mas o meu coração é de Jesus. Não, me prostrei aqui, eu adorei, mas Deus sabe que eu sou fiel diante dele. E não é assim. Não adianta você ser fiel diante dele e se prostrar diante de uma idolatria. Não existe isso, né? Você está errado. Então tem muitas pessoas que eu tenho isso na mente, não me prostro aqui, mas eu sou fiel a Jesus. Não, se você fizesse isso, você não havia se mantido virgem, pura diante de Deus. Quer ver? Ó, vamos prosseguir aqui. Ó. Então, isso representa as pessoas, as falsas, aqueles que se prostraram diante das falsas igrejas que seguiu a apostasia da Babilônia. Observação, que é macular? É produzir manchas, manchar moralmente, sujar, desonrar. Os 144 mil foram aqueles que foram fiéis à verdade de Deus, revelada a igreja verdadeira, e que não se contaminaram com o vinho da falsidade da Babilônia, que não abandonaram o conhecimento de Deus, não trocaram essa verdade pela mentira da apostasia. São, portanto, aqueles que realmente creram na verdade e viveram até o fim. Os 144 mil foram tão fiéis à verdade como a bússola é fiel ao polo. Eles estavam dispostos até morrer por esta verdade. São aqueles que não crucificaram novamente o Senhor Jesus, conforme cita Hebreus capítulo 6, versículo 4. Olha só o que cita Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Por que João fala que esses nunca se contaminaram? Porque você tem que entender uma coisa. Olha, aprenda uma coisa. Vou falar uma coisa muito forte para você. Deus só aceita para a vida eterna, para a comunhão com Ele, aqueles que são virgens na graça de Deus. O que é ser virgem na graça de Deus? Uma vez que eu conheci a graça na minha vida, nunca mais voltarei à religiosidade, nunca mais voltarei à lei, nunca mais voltarei a me prostrar diante da mentira. Isso é uma vez só, não há como. Eu vou falar uma coisa para você, estou 17 anos pregando essa palavra, e não existe uma pessoa que conheceu a graça, que se contaminou com a lei, que voltasse de novo para a graça. Não volta, é impossível, não há como. E se voltar, perde a luz, perde o brilho, não brilha mais. É estrela caída, estrela decaída. Nunca eu vi até hoje, e não vou ver. Por quê? Porque é uma chance só, é uma única chamada, é uma única escolha, não há como voltar. Nossa, bicho, então o Senhor me preocupou agora, que eu comecei aqui na igreja, fiquei aqui um tempo, não entendi nada, aí voltei para a minha igreja, aí já não conseguia mais receber nada lá, aí estou aqui de volta, e agora eu vou ficar para... Então eu decaí? Não, você nem chegou a conhecer a graça. Mas uma vez que a pessoa conheceu a graça, conheceu a palavra, se tornou participante do Espírito Santo e caiu, não volta mais. Meu irmão, não espere uma pessoa que conheceu a graça, que saiu de visão, ela retornar para a graça. Não volta, não adianta você ter esperança. Ai, bispo, queria tanto ver o pastor Zequinha de volta, o reverendo João. Não vai ver nunca mais, porque caiu, morreu, é uma planta morta, não volta nunca mais, é impossível, está escrito na palavra de Deus. E quando está escrito, você não... Bispo, eu não concordo com o senhor. Pode não concordar comigo, mas você não pode deixar de crer no que está na palavra. O que está escrito aqui? Hebreus 6, 4. O que a palavra de Deus diz? É o quê? Impossível. Se a Bíblia está dizendo que é impossível, eu posso dizer que é possível? Não. Se eu disser que é possível, eu estou o quê? Mentindo contra a palavra. Então tem que dizer o que está escrito aqui, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial,
se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é o que, igreja? Impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Crucificaram de novo Jesus e expuseram Jesus ao ridículo. Ou seja, a pessoa fez pouco caso de Deus, pouco caso da graça, não volta nunca mais. Não pense que um colaborador que saiu daqui dessa igreja, que foi embora, que negou a graça, que ele vai voltar um dia. Não volta nunca mais. Tanta esperança que volte, aquele membro que estava aqui, outro dia eu vi ele lá na Assembleia, fazendo campanha, não volta nunca mais. E se voltar, porque a igreja está com as portas abertas, então você vê um, às vezes vê outro aqui, olha que bom, bispo, fulano voltou, não volta, não. Ele fica aqui, não consegue mais ficar, ele perde o brilho, perde a luz. Então eu vou falar uma coisa muito importante para você, essa luz que foi acesa em você, esse brilho da graça, meu irmão, conserve isso com toda a sua força, como a coisa mais importante da sua vida, porque se você cair, você não volta nunca mais, não volta. Faz 17 anos e meio que eu prego esta palavra, e nunca eu vi uma pessoa voltar, nunca, caiu, né? O cair é do homem, levantar é de Deus, ou seja, só Deus levanta, e Ele não levanta. Nesses casos, quando a pessoa cai, está escrito na Bíblia, é impossível renová-los para arrependimento. Então aqueles que na época do Apocalipse, né? Eu sou um dos 144 mil, mas na hora da dificuldade, que o imperador chegou assim e falou, e aí, ou Jesus ou a tua vida? Não conheço esse Jesus, não, eu não sei quem é Jesus, né? Eu não tenho nada com ele, salva a minha vida. Então adora aí a besta. Eu adoro, né? Ave César, né? Ave César, levantou a mão, pronto, esse perdeu e não tinha mais volta. Eu me safei ali, mas o meu coração é de Jesus. Não, Senhor, não tem mais jeito, a pessoa caiu, não há mais o que fazer com ela, né? Então assim também é hoje. Hoje você conhece a graça, você volta para a lei. Pedro fala que é a porca lavada que voltou para o lamaçal, é o cão que voltou para o seu próprio vômito. Então já era, gente, é uma coisa muito séria. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Uma vez que você conheceu a graça, você negou, você crucificou de novo Jesus e expôs a ignomia, ao ridículo. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aquele por quem também é cultivada e recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é o quê? Rejeitada, perto está da maldição, porque vai negar a graça, vai estar perto da maldição, e o seu fim é o quê? Ser queimado, ou seja, é ser jogado no lixo. Está vendo? Então uma coisa muito séria, né? Uma coisa que não pode existir. Então esses 144 mil são aqueles que se conservaram o quê? Puros, virgens, que não se misturaram de maneira nenhuma com aquilo que negava o nome do Senhor Jesus, né? Para você ter uma ideia, na parábola das 10 virgens, elas continuaram virgens, mas foram rejeitadas por quê? Porque não foram fiéis, né? Imagine esses daqui que não se portaram virgens. Então nós temos que nos encontrar virgens até o dia do Senhor. Qual vai ser o dia do Senhor? Eu posso dizer qual vai ser o dia da volta de Jesus. Você quer saber quando que é? Quer saber quando que é o dia da volta de Jesus? Vou falar uma data para você que não vai falhar. Quer saber? Sabe quando Jesus vai voltar? No dia que você bater as botas. Aí Jesus voltou. Voltou ou não voltou? Para você voltou. Aí nesse dia, primeira coisa que Deus vai ver, essa aqui é virgem, né? Esse aqui é virgem, entrou na graça, se manteve fiel até o fim. Então venha para o gozo, venha para o reino, porque você se manteve fiel. Primeira coisa que Deus vai ver, você chegou no julgamento, você é virgem ou não é virgem? Sou virgem, recebi a graça e fui até o fim, então já tem a salvação. Aí ele vai ver as suas obras, para ver quanto que é o seu galardão, quanto você vai receber. Aí morte eterna você já não tem mais. Se você for virgem até o final, você já está salvo. É impossível você não. As virgens estão salvas, né? As virgens estão salvas. Agora, aquele que se prostrou na hora da dificuldade, na hora do aperto, foi correndo para a religiosidade, para fazer uma campanha, para ver, está tão difícil na graça, será que se eu pagar, fizer uma macumbinha aí, será que minha vida não melhora? Não, será que eu, sei lá, alguma coisa no desespero? Então você não se portou, você não manteve-se virgem até o final. E aí a Bíblia cita que é impossível
renovar essa pessoa para arrependimento. Não volta mais, não se arrepende mais, né? Ela fica assim até o fim. Então a graça é uma chamada só, é uma oportunidade. Você foi chamado, mantenha isso até o fim, tá bom? Tá certo? Bom, ponto 4. Quem são os 144 mil? Quem eram os 144 mil? São os cristãos. 144 mil são os judeus? Não, nós aprendemos semana passada. Os judeus adoravam César. Os judeus perseguiam os cristãos, dizendo assim, eles não guardam, né, até Jesus mesmo. Eles queriam crucificar Jesus, dizendo, ele não obedece a César. Nós temos um rei que é César. Então os judeus se perderam, infelizmente, né? Quem foram salvos na época do Apocalipse, aqueles que foram salvos, foram os cristãos, não foram os judeus. Então tira essa sua cabeça, o judeu sofreu muito. Não, o cristão sim, ele pagou com a vida, né? Por causa do Senhor Jesus. O judeu, na hora lá, ave César, levantou a mão, né, direita e ave César, e adorou a marca da besta. Bom, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Apocalipse 14, 4. O que significa ser seguidor do Cordeiro? Seguir o seguidor de Cristo, ou seja, cristão. Embora muitos religiosos ou judeus possam ter perdido a vida, porque, por exemplo, né, na época do ano 70, Vespasiano ele mandou entrar ali em Israel e mandou sitiar Israel, mandou destruir. Primeiro ele cercou a cidade para que ninguém fugisse e depois começou a atacar fogo em tudo, né? Ele destruiu, ele acabou com Jerusalém. Vespasiano estava cansado, Israel dava muito problema, né? As pessoas reclamando muito, povo muito difícil, povo difícil de se lidar. Então, para ele não ter trabalho, primeiro ano que ele estava governando, que ele era imperador de Roma, primeira coisa que ele fez, manda acabar com o judeu. Então ele mandou destruir, essa cidade dá muito problema, acaba com ela. E aí houve a grande destruição. Então muitos judeus que não tinham nada a ver com Jesus, perderam a vida nessa época, né? Então foi a grande tribulação. Então, embora muitos judeus tenham morrido, né, na época do imperador Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo, onde na nossa própria Bíblia, na cronologia, está escrito que Jerusalém foi destruída, né? Somente um grupo seleto era verdadeiramente cristão. Muitos se dizem cristãos, mas não seguem o Cordeiro, por onde quer que vá, no caminho da verdade, da justiça e do amor. É que nem hoje, né? Muitos se dizem cristãos. Todos os cristãos que se dizem cristãos seguem Jesus? Não seguem. Você sabe que tem um refrigerante novo? Você já ouviu falar do refrigerante? Quem já viu? Tem um nome assim, Jesus. Quem já ouviu esse refrigerante? Já viu? Já viu no mercado? E ele não é porcaria não, viu? É da Coca-Cola. Pode ler lá, está escrito lá a marca Coca. A Coca-Cola lançou um refrigerante agora chamado Jesus. Vai estar em todos os mercados. Então é bacana, né? Você está lá com uma garrafinha de Jesus, né? Tomando. Aí seu irmão passa, e aí, irmão, aceita Jesus? Aí ele vai pegar, aceita, deixa eu experimentar. Experimentou Jesus. Aceitou Jesus ou não aceitou? Aceitou. Mas ele está salvo então? Está salvo que aceitou o refrigerante de Jesus? Não está, né? Então tem muitos aí, eu aceito Jesus. Levanta a mão, aceito Jesus. Não adianta nada. Não significa isso. Você ser cristão é você ser seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá. Você o segue no caminho da verdade, da justiça e do amor. Porque Jesus anda o quê? Na verdade, na justiça e no amor. Jesus anda na mentira? Jesus anda na falsidade? Jesus anda na falta de amor? Então, tem pessoas que seguem pastores por aí, que não têm amor, que não são verdadeiros, são mentirosos, e a pessoa segue, e fala, eu estou seguindo Jesus, eu sou cristão também, não neguei a graça não, continua pregando a graça, continua seguindo a graça. Você segue um mentiroso, uma pessoa que mente contra a graça, você está seguindo a graça? Não, você já decaiu, você não se tornou virgem, você não é mais puro. Por isso que não espere pessoas voltarem. Pessoa não volta, né? Pessoa que uma vez nega Jesus não volta mais. E se voltar, volta sem brilho. Nunca vai desenvolver a sua função. Fica perdida, apagada, a luz se apaga, né? Então, aqueles que são seguidores do Cordeiro são aqueles que seguem a verdade, a justiça e o amor. Ser cristão significa muito mais do que vir na igreja.
Muito mais do que estudar a Bíblia, significa seguir o Cordeiro na sua vida particular. E se for para morrer, que venhamos a morrer com Cristo, para que a vida dele resplandeça nos nossos caminhos. Amém? Amém. E se for para morrer agora? Hã? Tá bom. Tá bom. Declaro que isso nunca aconteça. Mas se entrasse alguém com uma arma aqui, ó, eu vou matar todo mundo agora. Ó, chegou o seu dia, a hora de você se encontrar com Jesus. Ó, quem quiser negar Deus, sai correndo. Vou dar 5 minutos para você sair. Tadinha. Dona Nena ia correr e a outra passar por cima dela. Atropelar as vovozinhas aqui, uma cair em cima da outra. Ai, meu netinho, preciso salvar meu netinho. É que nem um cara, né? Um cara um dia chegou na igreja do interior, a igreja estava cheia, lotada. Aí ele chegou com um canhão lá, né? Canhão, um revólver lá, bem dos fortes mesmo. Chegou, pá, deu 3 tiros no alto. Falou assim: agora eu vou matar toda essa crentalhada aqui que eu não gosto de crente. Aí as vovós já começam: ai não, me mata meu netinho, oh, meu Deus do céu, chacina, pelo amor de Deus, não quero participar disso. Aí ele fala assim: ó, tá bom, tem muita gente aqui, eu vou dar 3 minutos para a igreja evacuar. Quem quiser negar Jesus, sai daqui agora, vai embora correndo, senão eu vou meter bala. E pá. A igreja saiu num desespero e pum. Todo mundo saiu. Aí ficou um casal de velhinho lá. Aí o cara perguntou: e aí, vocês não vão embora não? Já estamos nessa idade, pra gente morrer tanto faz, se quiser matar, mata, né? Porque nós vamos ficar aqui. Aí o cara aceitou, falou: pastor, agora pode continuar o culto. Daí ele: ué, mas como assim? Não, eu sou cristão, só fiz isso aí para provar quem era fiel e quem não era, né? Na hora que soltou a bala, falou que ia matar, meu amigo, todo mundo saiu correndo, né? Eu morrer? Que é isso? De jeito nenhum, tem muita coisa para fazer. Você fala isso aí agora, mas na hora que você se depara com a morte, quem aqui fica tranquilo? Se morreu, fazer o quê? Chegou minha hora, né? Tem pessoa aqui que tadinha, né? Na hora da morte ela fica até... Então é complicado. Você vê, esses daqui estavam dispostos até a morrer. É morrer por Jesus, amém. Você não é frango nem peru. Você nunca vai morrer na véspera. Você só vai morrer no dia que for para morrer. O peru morre na véspera, né? Você não vai morrer na véspera. O frango também, né? Você mata ele hoje para comer amanhã. Você não vai ser assim. Você tem o seu dia certo. O dia que Deus falar vai. O dia que Deus falar fica, né? Porque a sua vida está nas mãos de Deus. É Deus que dá a vida, Deus que tira a vida. Então o verdadeiro cristão, ele está disposto até morrer, se for preciso, pela verdade. Mas ele não nega a verdade não, ele vai até o fim. Ponto 5. São resgatados. São os que foram redimidos dentre os homens. Apocalipse 14:4. Ao observar o nível da tribulação anunciada pelo Senhor Jesus em Mateus 24, que Jesus falou o quê? Mateus 24 ele falou, ele falou sobre a grande tribulação, e ele fala assim: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E você chega no ano 70, Jerusalém, Israel foi totalmente destruído, né, pelo imperador romano, ou seja, se cumpriu a palavra de Jesus. Uma geração são 40 anos, Jesus falou isso no ano 30, 33, no ano 70, ou seja, 36 anos depois do que Jesus falou, veio a grande tribulação que acabou com tudo, né? Então se cumpriu a palavra. Entenderemos que os dias foram abreviados para a redenção dos fiéis. Graças a Deus, o Senhor Jesus disse que nunca mais haveria tribulação tão grande como ele existiu naquela época. Então graças a Deus, Jesus disse assim: nunca haverá mais tribulação como foi aquela. Então você nunca vai passar uma tribulação tão grande como foi naqueles dias. E o ponto 6º e último, né? São as primícias. Eles são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias significam os primeiros frutos. Os 144 mil são os primeiros frutos da salvação. Você planta uma coisa, tudo que você faz a primeira vez, nunca fica bem feito, né? O que fica melhor? A coisa que você faz já com experiência ou aquela primeira que você fez? Por exemplo, seu primeiro arroz que você cozinhou, como é que ficou? Muito salgado, muito aguado, muita papa, muito duro, né?
Como é que ficou o seu primeiro arroz? Não ficou bom, né? Como é que ficou o seu primeiro ovo? Grudou na panela, saiu tudo deformado. É o primeiro assim. Depois você pega experiência, aí você faz de olhos fechados, né? Primeira casa que você constrói, ela fica, as paredes danificadas, a caída da água vai para o lado errado, né? Sempre tem um erro, sempre. Então os 144 mil foram os primeiros frutos, por isso que foram poucos, pequenininhos, né? Aqueles frutos pequenos. Mas, olha só que bacana, então são os primeiros frutos da salvação. Os 144 mil é um número simbólico de um número muito maior, visto que após a colheita, nós lemos isso aqui no começo, né? Das primícias, Jesus Cristo encontrará muito mais de 144 mil justos, como cita Apocalipse 7, 9 ao 12. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Mas talvez você pense: mas eles perderam a vida por Jesus? Bispo, 144 mil, todos eles se mantiveram vivos? Não, a maioria deles morreram. Tá? Bispo, foram 144 mil selados, que Deus guardou, que Deus... Não, a maioria desses 144 mil perderam a vida, né? Mas alcançaram a sua vida eterna. Então foram as primícias dos salvos. Nem todos os 144 mil, gente, se mantiveram vivos. O João era um dos 144 mil, né? Um que se manteve fiel, puro, virgem até o final. Ali Jesus até o fim, não negou Jesus, foi preso, mas se manteve fiel ali a Cristo até o final, né? Então ele foi um dos 144 mil. Outros perderam a vida. Aí você pensa: mas eles perderam a vida por causa de Jesus? Em Apocalipse 14, 13 está escrito assim, nós encontramos o segredo sobre isso. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. O 144. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém? Graças a Deus. Temos aqui uma bem-aventurança. Bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor. Por isso que nós, ao lermos Apocalipse 14, 14 ao 16, que Jesus Cristo vem ceifar a terra e colher os primeiros frutos, as primícias da sua salvação, todos os salvos entre os 144 mil. Amém? Diga graças a Deus. Maravilha. Amém?